Olá, boa tarde, catequistas de todo o nosso Brasil. Que bom que a gente poder conversar sobre a formação do catequista. A formação do catequista é algo fundamental para nós sobrevivermos neste tempo tão diferente que nós estamos vivendo. Um tempo completamente novo de tudo aquilo que nós já passamos. Porém, uma coisa é certa: a qualidade do nosso ensinamento, a qualidade da nossa metodologia, as convicções de fé e a força do nosso testemunho pessoal em nossa fé permanecem imbatíveis. Então, é fundamental que, num tempo tão diferente, tão que nós vivemos, nós nos revisitemos e nos revisitemos em nossas convicções, em nossa maneira de conversar, de agir, de tomar decisões. Claro, como pessoas de fé, nós o fazemos isto sempre no Senhor. Ou seja, o Senhor é o guia, ele é o oriente de tudo aquilo que nós estamos fazendo para bem cumprirmos a missão e a vontade de Deus. A missão a qual Deus nos chamou e a vontade dele manifestada tanto na sua palavra quanto nos acontecimentos que nós estamos vivendo. Então, é um momento extremamente vantajoso, propício, audacioso para a gente se reinventar, se recriar, se apresentar com a cara limpa, mas um testemunho imbatível. Eu creio que nós somos privilegiados neste tempo, porque com tantas coisas acontecendo, diante de tantas novidades, de tantas coisas inusitadas, nós nos mantemos imbatíveis, ou seja, convicção, testemunho, força de vontade, esperança, luta, coragem, audácia, tudo isto permanece. Por quê? Porque a fé é própria para tempos difíceis. A fé nossa é própria para isso. E nós, como catequistas, que lidamos com a palavra de Deus, que rezamos, que participamos das celebrações, mesmo que sejam online, não importam. Porém, a nossa força interior permanece límpida, corajosa. Porém, nós precisamos nos alimentar, nos fortalecer, porque a palavra de Deus nós sabemos que ela deve cair num terreno bom, num terreno próprio, propício, cultivado, arado, para que ela possa crescer, se desenvolver e crescer. Assim como Maria, que ouvia a palavra de Deus, guardava a palavra de Deus e a frutificava. Nós também, com esta mesma alegria, diante de tantas coisas, nós elegemos o Senhor como aquele que dá o sentido pleno para toda a nossa existência. Eita, assim vale a pena. Somos catequistas da primeira, da segunda e da terceira hora. Nós somos catequistas de plantão, porque acreditamos no Senhor e temos a convicção que não existe nada melhor e mais bonito para ser comunicado a uma pessoa do que o nome do Senhor. Tá certo? Então, nós estamos falando de formação. E eu estou me lembrando, sabe do quê? De um senhor
Uma vez, numa igreja de periferia, eu estava anunciando que o crisma era isso, que precisava fazer aquilo, que precisava aquilo outro. Aí me lembro que até um catequista, um senhor assim, quando eu falo senhor, mais novo do que eu, tá bom? Ou seja, um senhor assim, ele se levantou, ele se aprumou, foi lá na frente e disse, num tom um pouco desafiador a mim, dizendo assim: Eu não mudo a minha catequese, porque o evangelho não muda. Eu, naquele momento, fui pego de surpresa, né? Ali em público e tal, mas aí logo me veio me- me- eu já comecei a pensar. Eu disse depois dele, falei, tá certo, o evangelho não muda, mas o que muda é a forma de comunicar o evangelho. Ou seja, como meu avô comunicou o evangelho para o meu pai, foi de uma maneira. Como a minha família, meus pais, me educaram no evangelho, foi de outra maneira. E agora, seguramente, no momento em que nós vamos educar as novas gerações, a forma muda igualmente. O conteúdo permanece imbatível, porém, a maneira, a abordagem, a metodologia sempre muda, tá certo? Por isso que um bom catequista, tudo aquilo que vem ao encontro para eu aperfeiçoar o método, a linguagem, a forma, tudo isso é válido, porque não implica nas minhas convicções de fé. O que implica é o modo de comunicar, as perguntas que são feitas hoje em dia, que horizontes eu devo levar em consideração e que eu estou desconsiderando no momento de ler o Evangelho. Então, por exemplo, uma encíclica Laudato Si, ela traz consequências grandes para o tema do sacramento, para o tema da, da educação da fé, da criação. Então, isso significa que nós vamos abordar o mesmo conteúdo, mas tendo um viés próprio de proteção ambiental, de cuidado da casa comum, porque isso implica diretamente no bem da comunidade, no bem-estar das pessoas, coisa que há um tempo atrás a gente não tinha uma consciência tão apurada sobre estes temas. E eles hoje em dia se fazem gritantes diante de uma Amazônia pegando fogo, ou dos animais do Pantanal morrendo queimados, e a força do capitalismo devastando, fazendo plantações, tendo em vista unicamente o lucro, o dinheiro. Quer dizer, nós então entendemos que aquilo que não era tema tornou-se tema de catequese, correto? Hoje, o pessoal do EAD, a irmã Ilanira, a irmã Gisele, os coordenadores daqui, me pediram para nós trabalharmos um pouco sobre a formação do catequista. A formação do catequista no contexto da catequese catecumenal, com inspiração catecumenal. Olha, eu tenho algumas convicções sobre isso. Vocês me perdoem. Eu tenho 60 anos, então eu posso ter algumas convicções e posso ajudar aqueles que são mais novos. Pelo menos tenho essa audácia, né? Essa audácia de querer pretender saber alguma coisa. Mas nesse ponto, vamos ser sinceros, quando nós falamos de catequese com inspiração catecumenal, as coisas não são tão simples assim. É necessário, da nossa parte, uma visão muito mais apurada sobre o sistema catecumenal. O sistema catecumenal ele traz um diferencial. O diferencial dele é que ele enxerga as coisas, as categorias religiosas dentro de uma globalidade.
Então, nós precisamos ter uma visão mais universal, mais completa do que significa ser cristão. E o objetivo da catequese catecumenal é configurar a pessoa na Páscoa de Cristo, formando nela a personalidade cristã. E isto contraria aquilo que já está quase que enraizado, enculturado dentro de nós, ou seja, catequese e busca dos 3 primeiros sacramentos. Isto para nós é quase que uma verdade de fé. Correto. E de fato, nós na iniciação cristã, nós queremos os 3 sacramentos. Precisamos deles. E os queremos em nossa vida, porque eles são transformadores. Porém, o questionamento que se faz é: como formar uma personalidade cristã? Aí é mais difícil. Aí nós precisamos estar mais afinados, ou seja, a personalidade cristã, ela é algo mais complexo, mais profundo, mais amplo do que fazer apenas um percurso catequético em vista deste ou daquele sacramento. Nós estamos engatinhando ainda neste caminho de catequese com inspiração catecumenal. Estamos dando os primeiros passos nesses 20 anos. Por quê? Porque a mentalidade sacramentalista, ela ainda é dominante. As pessoas têm a fé numa visão mais consumista, né? Mais pragmatista, utilitarista, de querer a fé para alguma coisa. Tá certo, nós não vamos brigar com ninguém. Eu nunca briguei com ninguém por conta disso, nunca, e nem pretendo. Ou seja, nós tentamos fazer um caminho, conscientizar, propor, mostrar. E as pessoas, a gente vai fazendo isso na medida em que as pessoas vão aderindo, elas vão, também nós tenhamos forças, pessoas preparadas para isso. Então, você, catequista, tenha clareza de uma coisa que é fundamental. O sistema catecumenal como um todo, ele é uma espiritualidade. Guarde bem isto. Se nós não pegarmos a, o modo de entender a catequese catecumenal como uma vivência espiritual, uma forma de ser cristão no mundo, como algo fundamental para eu ser cristão, não vale a pena. É preferível a gente continuar como antes. Ou seja, a inspiração catecumenal, sobretudo, é uma inspiração para eu, catequista, ser um cristão mais testemunhal, mais convicto da minha fé, daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo, da minha transformação pessoal. Eu tenho noção daquilo que eu estou falando, enquanto do peso que isso tem. E eu tenho procurado, com todos os meus pecados, dar testemunho disto que eu estou falando para vocês, no sentido de eleger a fé cristã como o maior presente de Deus na minha vida. Não é ser padre, não é ser isto, ser aquilo, não é nada disto. Antes de tudo, viver a fé naquilo que ela traz para nós como razão de viver, força de Deus dentro de mim. Isto sim, para mim, é o mais importante. Ou seja, quem descobriu a fé, neste caso, descobriu um tesouro, a pérola preciosa, o tesouro escondido, pelos quais vale a pena a gente vender tudo para adquirir este tesouro. A fé catecumenal
neste talante catecumenal, nesta inspiração catecumenal, ela nos ajuda a fazer este caminho. Claro, nós podemos ter uma fé mais de teologia de prosperidade, buscando milagres, buscando curas, buscando dinheiro, empregos. Tá bom, tudo isso é bom. E nós precisamos de tudo isso. De acordo com os momentos da nossa vida, a vida joga a gente de um lado para o outro, para cá, para acolá, a gente acaba precisando. E não tem nada de errado nisto. O que está errado é quando a nossa vida de fé é só isso. E depende somente disto para ela ter validade. Quando não tem uma emergência, a minha vida de fé se obscurece, se torna frágil, esquecida, deixada lá atrás. Ou então eu tenho vida de fé porque eu preciso de tal coisa, eu quero tal coisa, eu preciso daquilo, eu quero aquilo. Aí também é ruim, né? Aí também não vale. Ou seja, nessa conversa nossa, e eu estou enrolando um pouco vocês porque eu não chego a ponto nenhum, eu quero dizer o seguinte: eu quero ser cristão, eu sou cristão, eu vivo a minha fé. Isto é o principal. Agora, e isto é mais do que só receber um sacramento. E isto é uma convicção profunda, existencial, que nós vamos cultivando com os nossos catequizandos, para eles encontrarem como a melhor coisa da vida deles, como o fato de ser cristão. Claro, e neste caminho a Eucaristia é um dom, o dom do Espírito é uma alegria profunda. Ser cristão, mais ainda pelo batismo, ou seja, os sacramentos, tudo isso tem o seu lugar. Nenhum deles fica fora de lugar. Ao contrário, eles corroboram, eles fortalecem para a gente viver todas estas realidades. Então, eu preciso aprofundar as minhas convicções no sistema catecumenal para eu me imbuir destas ideias. Por que que a igreja hoje em dia fez esta opção pelo sistema catecumenal? Olha, uma coisa é certa, diante do pluralismo que nós estamos vivendo, com tantas crenças, tantas propostas de fé. E eu trabalho numa comunidade que tem muita indiferença. Ou seja, a fé não é a principal coisa. Tem negócios, tem dinheiro, tem classe média alta, tem outras coisas que são mais importantes, mais atraentes. E a fé, claro, ela serve para os momentos de exéquias, ela serve para o momento de um batizado, ela serve para o momento de uma cura extraordinária, porque alguém vai passar por uma operação perigosa. Para isto serve a fé. Será que é só isto? Então, vamos optar pela. Vamos seguir a nossa igreja e vamos nos aprofundar na metodologia da iniciação cristã, tendo em vista a formação da personalidade cristã. Olha, não é pouca coisa, por quê? Ser cristão é um modo de viver, é um, aí estão, no meio disso aí, nós temos as convicções, as atitudes, o modo de ser, o projeto de vida, a compreensão da missão a qual eu fui chamado. Tem muitas coisas nisso aí. E eu tenho que ter o parâmetro. O parâmetro quem que é? O seguimento de Jesus. O parâmetro qual que é? A descoberta dos mistérios de Cristo nos sinais que a igreja celebra. De que forma eu tenho acesso à pessoa de Jesus Cristo por meio da água, do vinho, do pão, do óleo, de uma imposição de mãos. Então, são coisas misteriosas que eu devo descobrir
pela fé e pela escuta da palavra. Ou seja, a palavra e a fé, elas vão me mostrando o que estes sinais estão de fato me apresentando. Eu quero convencê-los de que vale a pena a gente enveredar pelo caminho catecumenal. Esse é o produto que eu estou tentando vender para você, no sentido bom, no sentido de descobrir a profundidade do sistema catecumenal. Não como alguma regra, é mais do que isto. É um modo de viver, é um modo de ser cristão. E isso deve tomar conta de todo o nosso ser. É a nossa grande alegria ter descoberto Cristo e vivê-lo profundamente na nossa existência, na força do Espírito e na adoração, na pendência do Pai, assim como ele viveu, passando noites rezando, mas com uma convicção: eu vivo para fazer a vontade do meu Pai. Quer dizer, isso também toma conta de mim, toma conta de você. Vamos então adiante na nossa conversa? Primeira coisa, o sistema catecumenal é uma conversão, ou seja, eu me redescubro como cristão vivendo a iniciação cristã. A iniciação cristã, ela é um ensaio, ela é um treinamento ao longo deste período de iniciação para eu ser discípulo, para eu viver a fé cristã. Ela é um ensaio. Só que esse ensaio que eu vivo durante esse período de iniciação cristã, ele é projetado por toda a minha vida. Ou seja, toda a minha vida eu vivo na minha iniciação cristã. Ela permanece. Casado, solteiro, padre, bispo, não me importa mais. Porque as convicções, a base de todo o edifício da minha existência é o ser cristão. Batismo, Eucaristia, confirmação. Todo o demais é colocado sobre isto. E ser cristão é mais importante do que as outras coisas. Eu não preciso ser padre, eu não preciso ser casado, eu não tenho obrigatoriedade de ser isso ou de ser aquilo, mas de ser cristão batizado, receber o dom do Espírito e viver da Eucaristia é o básico. Sem isso eu não posso viver. Correto? Então, vamos aderir, sem nenhuma restrição da nossa parte, ao sistema catecumenal, como um achado, como um dom que eu descobri. Correto? Eu digo isso para vocês porque eu me descobri. Eu também, quando eu estou dizendo isso para vocês, eu posso lhes dizer que eu vivo desta espiritualidade. Ela me dá uma força tremenda, me dá uma alegria de viver, me dá um sentido de anúncio tremendo. Quando eu estou lá preparando uma catequese, quando eu estou lá preparando alguma coisa, eu fico feliz, mas uma felicidade tremenda. Por quê? Porque isso parece que dá vida, dá alegria, porque é o mais importante, é o mais bonito, é o melhor que eu consigo enxergar. É bom a gente fazer esta conversão, a gente cada vez mais olhar para a nossa fé e sentir alegria na nossa fé. É um dom de Deus isto, tá bom? E quais, então, são os elementos da iniciação cristã que são tão grandiosos assim para modificar a minha maneira de ser? Olha, vamos começar por. São vários. Um deles, que eu destacaria, que eu acho assim, o que chama mais atenção, é a centralidade pascal. Ou, se vocês quiserem falar, a configuração pascal.
Esse é o tema, é o eixo do edifício. Todo o edifício se assenta nele. Ou seja, aderir a Cristo como servo, entendê-lo nesta perspectiva. Ele é aquilo que nós vemos na carta aos Filipenses, o hino, né? Deus não se apegou ociosamente a ser igual a Deus. Por isso ele se esvaziou e se fez e se encarnou. Este esvaziamento de Deus, o segundo esvaziamento, e ele assumiu a condição de servo. Ou seja, primeiro Deus se esvazia de si mesmo, a palavra, o verbo, e assume a natureza humana. É o mistério do Natal. E ainda ele se esvazia assumindo a condição de servo, morrendo na cruz. Isso para nós é muito complicado de aprender, porque Jesus nos diz: olha, vem e segue-me. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia, renuncie-se a si mesmo, vem e segue-me. Significa, nós precisamos seguir Jesus na condição de servo. E se ele é mestre e senhor, viveu assim, o discípulo, por sua vez, não é maior do que o mestre. E o discípulo segue o mestre. E o Calvário, a cruz, não é algo próprio unicamente de Jesus, mas é a condição nossa de viver, sermos configurados na sua morte para merecermos uma ressurreição semelhante à dele. Isso é o batismo. Morrer, afundar nas águas, renascer, sair das águas. Morrer e ressuscitar com Cristo. Isso é um elemento, porque nós vamos olhar para os sacramentos, para o batismo, para a Eucaristia, para a confirmação, neste prisma de configuração. Nós vamos entender todo o caminho catecumenal, seja ele de adultos, um caminho único, como o das idades, em 3 partes, 4 partes, etc., não interessa, mas todo aquele caminho de catequese nos conduzindo para Jerusalém. Jesus vai à frente e nós, como no Evangelho de Lucas, nós vamos detrás dele, caminhando com Jesus. Ele nos segue. Então, este é um ponto fundamental para nós. Nós descobrimos Jesus como servo. O outro ponto fundamental, como que os sacramentos, pelos sinais que eles nos propõem, nós descobrimos Jesus Cristo, como eles revelam Jesus Cristo. Jesus, na beira do poço, conversando com a samaritana, falou da água. E enrolou a samaritana, conversou com a samaritana, e o tema era água. Com o ceguinho de nascença, Jesus conversou, fez milagre, foi, mas o tema era a luz. E a luz que era ele próprio. Não é isso? Quem é Senhor para que eu creia? Quem é Senhor? E então, prostrado, o adorou. Quando Jesus disse, é quem fala com você. Então, a luz, a água, o pão e o vinho, não é isso? João capítulo 6, nós vemos lá João explicando o milagre dos pães e interpretando os milagres dos pães, já olhando para a comunidade que lá pelo ano 80, 90, já celebrava a Eucaristia tantas vezes. Então, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Então, eles foram descobrindo a água, o pão, a luz. Vamos pegar o óleo, né? A mesma coisa. Jesus é ungido, por isso ele é chamado Cristo, né? Cristo, Messias, ungido. São 3 palavras iguais para nos dizer, ele é ungido. E ungido na Bíblia nós sabemos tão bem, é aquele que foi eleito por Deus com uma vocação, com uma missão,
E nós fomos ungidos, nós somos ungidos. Cristo é o ungido do Pai. Ele possui o Espírito em plenitude e por isso ele derrama o Espírito sobre nós. Então, esta linguagem dos sinais é fundamental para a gente perceber no mistério destes sinais a revelação da graça, do plano de Deus, encontrar-nos com Jesus que se nos dá eficazmente nestes sinais. Sinais muito pobres, hein? Muito pobres. Que mais do que serem vistos com estes olhos, eles devem ser vistos com os olhos da fé. Ou seja, os olhos da carne revelam para nós somente o que é natural, a água para beber, o pão para comer e assim por diante. Agora, com o olhar da fé, nós enxergamos algo que ninguém consegue ver. Nós conseguimos acolher o dom do Espírito na água, nós conseguimos receber Jesus como o único sustento para a nossa vida, Ele que é a luz que ilumina todo o nosso caminho. Então, isso é a tal chamada mistagogia, ou seja, nós penetrarmos, sermos iniciados nos mistérios de Jesus. Isso é bárbaro, é bárbaro. Todo tanto que a gente se dedicar a isso parece pouco, porque a cada celebração, a cada forma com que nós mexemos com estes símbolos, eles parecem que nos tomam e nos revelam algo que é maior, muito maior do que eles, porque ali atua o Espírito. Esta zona é uma zona do Espírito, limítrofe. E quanto mais nós abrimos os olhos da fé, mais nós alcançamos a realidade que nos ultrapassa. Não deu tempo de falar ainda do querigma. O querigma é algo extraordinário, fundamental. O querigma é esta convicção, é este encontro pessoal que nós fazemos com o Senhor, cara a cara, de tal maneira que a gente não pode negar não tê-lo encontrado, porque ele se revelou para mim, para você, como uma grande notícia, como algo que supera todo o consumismo crasso deste mundo, como um bem, como algo fundamental para a nossa existência, que nos devolve a alegria de viver e nos leva diretamente aos braços do Pai. Então, esse é o querigma. O querigma e a mistagogia, eles estão muito intrínsecos com o discipulado, o seguimento de Jesus, porque tudo isto é Cristo. Nós nos encontramos com Ele, assim como a samaritana à beira do poço, assim como os discípulos de Emaús, assim como Zaqueu, cada um de nós. E para cada um de nós ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Cada um de nós, diante da pessoa dele, nós somos obrigados a formular uma resposta de fé sobre quem é Jesus para nós. Então, vocês estão vendo que a dimensão do catecumenato é muito abrangente, ela é muito grandiosa, porque ela está falando da formação da fé de uma pessoa. A consciência de fé ultrapassa perguntas e respostas, ultrapassa unicamente aquele momento de recepção sacramental e nos abre horizontes grandiosos de viver a fé no mundo plural. As irmãs paulinas, elas foram corajosas, viu? Elas abriram uma plataforma de ensino, de aprofundamento, de reflexão sobre o sistema catecumenal. É a plataforma EAD, dos cursos EAD paulinas, bárbaros. E eles tratam destes temas. Por quê? Nós, catequistas, para descobrirmos estas coisas e aprofundarmos estas coisas, só existe uma maneira: refletindo, rezando, estudando. Não dá para saber,
fazer a catequese só como eu fazia antes. Eu tenho que buscar mais elementos. Eu vou pedir à nossa irmã Ilani, que é a coordenadora dos cursos EAD, que ela nos explique, nos mostre, nos fale do que a Paulinas preparou e tem para nós, ainda mais agora que a gente está mais tarimbado de mexer com o computador, para a gente aprender. Vamos lá, irmã. Boa tarde. E aí, Padre Lelo, como vai? Graças a Deus, bem. E você? Olha só, é muito bom te escutar, viu? E olha, o Padre Lelo tem um conteúdo, gente, quando ele começa a falar, ele dispara, né, gente? Mas é gostoso de escutá-lo. Eu fiquei aqui pensando, Lelo, nisso que você acabou de dizer. A dimensão do catecumenato é muito abrangente, né? E é para toda uma vida. Seja solteiro, casado, seja padre, né? Depois que a gente entra nessa dinâmica, a gente não sai mais, né? E também na historinha que você contou sobre o Senhor que disse: Eu não vou mudar minha catequese, né? O evangelho não muda. E aí você disse: o evangelho não muda, mas a forma muda, né? Talvez seja isso que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Gente, é um prazer estar aqui e falar com vocês. O Padre Lelo disse: Não, irmã Eleni, vai lá, me ajuda a falar de todo esse projeto, né, do Núcleo de Catequese Paulinas. Então, gente, imagina tudo isso que o Padre Lelo acabou de falar com vocês, né? Toda essa abrangência, todo esse aprofundamento, uma catequese que é dinâmica, experiencial, celebrativa e orante, você encontra tudo isso nos cursos EAD, né? Inclusive, o próprio novo diretório de catequese, né? Tudo aquilo que o novo diretório de catequese aborda, os cursos EAD da Paulinas, já traz tudo isso, tanto no material impresso, né, Padre Lelo, quanto Correto. nos cursos EAD. Então, eu gostaria de convidar vocês a visitar o site. Procura lá no Google, Paulinas Cursos EAD, e aí você vai chegar no site, né, no site da Catequese Paulinas. Você pode verificar isso por curiosidade mesmo, os cursos que lá existem. Vocês têm lá o curso de catequese catecumenal, de querigma, discipulado, mistagogia, tem o curso de espiritualidade e missão do catequista, tem o curso de batismo, de catequese inclusiva, tem o curso de eucaristia e metodologia. Antes esses cursos eram separados e a gente unificou. Então ali você tem dois cursos diferentes, né? E aí a gente também aqui vai colocar no chat para vocês têm aí o acesso ao link, né? E aí você pode acessar direto, chegar direto no site. Tem o curso de Crisma e Metodologia. E aí, eu acho que uma novidade que a Paulinas preparou no finalzinho do ano passado, eu ainda estou me acostumando com o ano de 2021, foi a assinatura anual dos cursos EAD. Olha que bacana, um projeto que já vem de 2 anos que a gente vem nessa construção e agora a gente entrega para você. E o que significa isso? Você pode escolher fazer esses cursos individuais. Você pode chegar lá e dizer: Não, eu vou começar pelo curso de catequese catecumenal, aí se eu gostar, eu passo para o curso do querigma. Não, então, eu não quero fazer individual, eu quero assinar, né? Eu quero fazer uma assinatura para mim que custa só R$ 34,50 por mês e você tem acesso a esse conteúdo ao longo do ano todo. Então, imagina você poder ter aí na sua plataforma, sem aquela pressa do curso, daquele tempo acabar, né? Nós temos cursos que têm duração menores e outros com duração maior. Então, você vai poder escolher um tempinho aí da sua semana, né? 2 dias por semana, 1 hora por semana, e começa a aprofundar essa temática. Isso que o Padre Lelo falou é uma dimensão rica, que se a gente não estudar, não contemplar, não rezar, isso não se torna uma experiência, né, Padre Lelo? E o Correto. objetivo dos cursos EAD, né? Você também consegue fazer essa experiência através da plataforma. Faz a sua leitura orante, faz os seus exercícios, e o diário do querigma. Você vai ver que se você colocar isso como uma meta para 2021, você vai com certeza chegar no final do ano e dizer: agora sim, eu sou um catequista com mais experiência, né? A gente sabe que tudo muda, né, Padre Lelo? A língua portuguesa de vez em quando atualiza, né? Se eu sou formada em geografia, as coisas mudam, biologia, tudo muda, né? Se você tem aí uma profissão, você sabe o quanto ela acelera.
Assim também é a catequese. A catequese já passou por diversas transformações e hoje nós já estamos em 2021. Então, as crianças que você certamente educou há 20 anos atrás não são mais as mesmas. O jovem de hoje é um outro jovem, a criança de hoje é outra criança. Somos frutos desse tempo de hoje. Então, por isso, o curso, por exemplo, de Eucaristia e Metodologia vai justamente ajudar você. Como conhecer melhor essa criança, como integrar a família, como trazer junto o padre para participar de todo esse conceito da catequese catecumenal, que é um desafio, né, Padre Lelo? Poder unir, né? Hoje acho que a catequese catecumenal é um desafio gostoso, porque todos os catequistas e todas as paróquias que assumem esse desafio, às vezes em 1 ano e 2 anos já podem constatar uma grande transformação, porque justamente você não estar mais sozinho, o catequista não está mais sozinho. Tem que estar junto o catequista, os pais, a criança, o padre, a comunidade eclesial. E a própria metodologia da catequese catecumenal te leva a isso. E os cursos EAD da Paulinas te ensina isso no passo a passo. Eu acho que isso que é o mais bacana, né? Porque a gente tem cursos nossos que a gente fez a captação de imagem nas comunidades, mostrando como é que essa comunidade já vive a catequese catecumenal. Ou seja, muita gente já avançou nesse processo, muitos estão a caminho, e se você quiser experienciar isso, é só acessar o site aí, Paulinas Cursos EAD, estamos colocando o link para você. Faça isso, né? Coloque isso como meta para 2021 e se torne um catequista mistagogo, né? Que aprofundou o seu querigma e vive de fato a sua fé e esse processo do discipulado. Então, você tem muita coisa boa aí preparado para você. O Padre Lelo, né, que é editor dos cursos de catequese, ele produz todo esse conteúdo. Tem toda uma equipe por trás, né, Padre Lelo, de Correto. pedagogos, de metodólogos, biblistas, né? Então, assim, a gente não está aqui sozinho, é todo um núcleo de catequese que pensa esses conteúdos especialmente para você. Então, hoje você pode escolher, eu quero fazer um combo, o combo do discipulado, do querigma e da mistagogia, você tem isso no site. Eu quero fazer individual, eu tenho individual. Nós acabamos de lançar o curso do Creio e do Pai Nosso. Eu quero só conhecer o Pai Nosso palavra por palavra, eu tenho essa possibilidade. Então, irmã Ilene, como é que eu poderia montar na minha catequese, na minha igreja, na minha comunidade, a catequese inclusiva? Temos um curso inteirinho aí preparado especialmente para você, onde nós fizemos captação de imagem com a Pastoral do Surdo, fomos em paróquias que trabalham com a catequese inclusiva, fomos em escolas, fomos entrevistar catequistas que fazem um trabalho fantástico com os cegos. Então, o curso está aí mostrando isso para você. Beleza, então eu quero assinar, eu quero fazer uma assinatura e passar o ano todo estudando. Você também tem essa possibilidade. Então, é só entrar no site e clicar e conhecer, entre por curiosidade, e coloque isso como um propósito para a sua vida. Padre Lelo tem catequista que às vezes liga, passa e-mail e fala, irmãs, como é que eu faço? É caro, a gente tem um preço muito acessível. Mas nós temos padres que já investiram na formação dos catequistas. A gente sabe o quanto é importante, né? Quanto é importante, porque se uma paróquia investe na formação do catequista, também ele vai ter um resultado, né? Um resultado positivo ali na sua paróquia. Então, quem sabe você pode falar com o seu padre, ou de repente vai fazendo um curso ou outro, ou fazendo a assinatura que é tão em conta, né? R$ 34,50 por mês, e você tem acesso a um conteúdo vasto, né, para você aprofundar a sua experiência querigmática, e aí, vivenciando essa experiência, você vai poder levar Jesus às suas crianças. É isso, Padre Lelo? Eu acho que está para lá de bom, hein? Está para lá de bom, Iranias. É fundamental que o catequista se convença, de uma vez por todas, que é necessário estudar. Tem uma parte em que a gente fala, por exemplo, eu participo da igreja, eu tenho fé, eu faço, eu fico ali fazendo os encontros de catequese, tudo isso é bom. Mas tem um momento
em que o catequista, por si próprio, ele mesmo, tem que fazer um exercício de síntese dos conhecimentos que ele tem. A palavra assustadora, que deveria ser o fantasma de todo catequista, é a fragmentação. E isto é muito comum nós encontrarmos. As pessoas sabem coisas, mas imagine um pote que quebrou, ficou aos cacos no chão. As partes não se juntam, elas estão perdidas. Então, ele sabe de uma coisa, mas não compreende como é que ela se liga com a outra. A mesma coisa no sistema catecumenal. É necessário para nós formarmos determinadas convicções e uma maneira de compreender a fé que nos ajude que uma coisa esteja conectada, ligada com a outra. Por isso que é importante estudar. A gente está falando aqui do método, e o método é fundamental. Ou seja, eu estudar o estilo catecumenal, as características dele, eu aprofundar o querigma, eu aprofundar o discipulado, que é um tema grande, depois eu aprofundar a mistagogia, que envolve as relações de catequese e liturgia. Nós, inclusive, estamos preparando outro curso para aprofundar mais ainda a mistagogia. Esses elementos são fundamentais para a gente deter o método. Fora isto, aí vem depois, como que este método se explicita no batismo de crianças, na etapa da Eucaristia, na etapa da Crisma, ou então, como que eu posso ter uma compreensão mais unitária da fé com a compreensão do creio, ou então do Pai Nosso. Então, são elementos, você falou também da catequese inclusiva, são elementos fundamentais para eu ter uma percepção mais ampla e eu estar sempre me aprimorando, tá bom? Ô, Padre Vale a Lelo, pena. fala um pouquinho aí da entrega do Creio e do Pai Nosso, né, que é tão importante dentro da dinâmica do catecumenato. Então, E aí as pessoas têm esse curso separado, né, Padre Lelo? Que você escreveu esse curso e hoje ele está na plataforma. Pai Nosso, palavra por palavra e todo o aprofundamento do creio. E é um curso que não é só para catequistas, para toda pessoa que deseja aprofundar, né, essa dinâmica do creio e do Pai Nosso. poderia inclusive servir de sugestão. Se algum catequizando, especialmente adulto, queira fazer, por exemplo, o curso do Creio e o curso do Pai Nosso, é muito aproveitável, ele vai se aprofundar muito. E normalmente tem textos muito bons. O do Pai Nosso, por exemplo, é do Padre Gilson. Ele escreve muito bem, tem conteúdos bons e eles estão colocados ali à disposição. E a entrega do Creio faz parte do catecumenato tanto de jovens, né, dos crismandos, quanto dos adultos. E também a mesma coisa do Pai Nosso, com a Traditio e a Reditio Symboli ou do Pai Nosso, tá bom? Beleza. Então, gente, foi um prazer estar com vocês. E a gente vai esperar aqui com muito carinho. Se tiverem dúvida, podem entrar em contato, né? Pode passar mensagem nas redes sociais ou no nosso WhatsApp, ou escrever para a gente. No site vocês encontram o endereço. Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas, né? Para ajudá-los nessa caminhada. Acho que uma coisa importante também lembrar é que vocês têm o acompanhamento da tutoria, né, que ajuda nesse processo, tirando as dúvidas durante o curso. E estamos aqui, afinal, o nosso dia a dia é fazer catequese para vocês, né, Padre Lelo? Aqui a gente faz uma experiência e entrega esse conteúdo, né? E aí vocês vão fazer também essa experiência e entregar para os catequizandos. E assim a gente vai formando essa comunidade virtual, ao mesmo tempo presencial, lá na sua comunidade eclesial. Não é bacana isso? Então, podemos já nos despedir, não é isso, Elanir? Agradeço a participação de todos e peço a Deus que abençoe a cada um que participou, que acompanhou a nossa live, para que o Senhor abençoe, proteja, guarde, fortaleça, plenifique de vida, de alegria. E estes tempos irão passar e nós sairemos muito mais fortalecidos dele. Eu tenho esta grande convicção, porque tudo aquilo que a gente vive
como experiência, mas uma experiência que a gente enfrenta, que a gente assimila, a gente sai muito crescido dela. É o caso deste tempo, desta experiência prolongada de quase 2 anos, né. Então, fortaleza, firmeza, paz, alegria neste Natal e neste início de ano. Um beijo a todos e felicidades.